Nesse vídeo eu vou te mostrar uma entrada que eu fiz de quase 180% de lucro e uma das casas cancelou a minha aposta e quase me deixou no prejuízo. Vou te mostrar exatamente o que aconteceu na tela do computador para você entender como que funcionou essa entrada e por que que ela foi anulada e por que que ela foi cancelada. E depois, mais para o final do vídeo, eu vou te dar 3 situações que podem acontecer com entradas altas, então a gente tem que tomar bastante cuidado com essas entradas. Inclusive eu utilizei um valor bem baixo para fazer essa entrada, utilizei uma micro stake porque eu já estava meio desconfiado. Essa casa que eu fiz a entrada, ela já tinha cancelado outras entradas altas antes, então eu coloquei um valor muito baixo ali justamente por causa disso. Então sem mais enrolação, vou direto agora para a tela do computador para te mostrar a entrada nas duas casas. Vou te mostrar todas as informações e te mostrar também o que aconteceu durante essa entrada. Bom, então vamos lá, o que aconteceu aqui foi o seguinte. Eu identifiquei uma entrada de 172%, né, entre a Betson e a Bet365. Aqui é a Bet365, tá? Deixa eu só escrever aqui para vocês identificarem. Beleza, Bet365. E é o seguinte, eu peguei essa entrada aqui e eu falei, cara, não vou utilizar uma stake alta porque eu já sei que a Betson já cancelou apostas minhas altas, então eu vou colocar uma stake aqui de R$50. Se eu ganhar, eu ganho aqui, tava dando acho que uns R$80, mais ou menos, 80 e poucos reais de lucro. E se cancelasse, eu cancelaria na outra casa, que foi justamente o que aconteceu. Então aqui está o nome dos times, tá? Al Budaria e Al Ahly, tá? E na Bet365 tá Al Ahly Manama e Budalia. E eu conferi, tá? Realmente eu dei uma olhada nos sites de estatísticas e realmente esse jogo era o mesmo, apesar de ter essa diferença aqui no nome dos times. E a entrada aqui era o seguinte, na Betson, aqui a odd estava de 6, tá? Não estava 1. Eles colocaram 1 porque eles cancelaram. Então a odd aqui estava 6 e na Bet365 estava 5 a odd. E aqui era o seguinte, empate anula a aposta no Al Ahly e aqui empate anula a aposta no, cadê o nome do time aqui? No Budaia, tá? Então, se o jogo terminasse empatado, eu receberia meu valor de volta, tá? Das duas casas, não perderia nada. Mas se um time ganhasse, eu ganharia em uma casa, e se outro time ganhasse, eu ganharia na outra casa. Então, tava assim, ó. Na Betson tava 6, e na Bet365 estava 5, tá? As odds. Então estava dando lucro de 172%. E eu falei, cara, eu pensei em fazer um stake maior, mas eu falei, não, vou fazer só de 50, né? A gente tem que ir com calma. Essas entradas mais altas assim, a gente tem que ter bastante cuidado, então vou colocar só R$50. Então isso aqui seria o meu lucro. Na Betson eu ganharia 88 e na Bet365 eu ganharia R$85. E se ficasse empatado, eu não ganharia nada, mas também não perderia nada. Então, foi justamente essa entrada aqui que eu fiz, ó, como vocês podem ver. Na Betson eu fiz R$23, esse valor aqui. Na Bet365, R$27, que é esse valor aqui, ó, com odd de 5, né? Então, o mês tem aqui de R$50 e aqui estaria o meu lucro. Então, basicamente é isso, né? A entrada, e como vocês podem ver, foi cancelada aqui na Betson, né? Infelizmente, queria muito ter esse lucro, né? Apesar de ter sido com a stake bem baixa, se fosse com a stake de R$100, então, melhor ainda, né? De R$200, então, excelente. Mas isso seria um lucro muito bom, né? Mais de R$80 em apenas uma entrada, é uma coisa que a gente não tem todos os dias. E aqui na Bet365 foi 29 e eu anulei aquela aposta, né? Eu fiz o cash out e a aposta foi anulada, porque senão eu poderia ficar no prejuízo. Como eles colocaram a odd aqui de 1 e devolveram o valor que eu tinha feito a aposta, né? Eles cancelaram. Então se eu deixasse aqui na Bet365 e o outro time ganhasse, o Al Ahly, né? Al Ahly, eu teria perdido minha aposta na Bet365 e teria ficado no prejuízo. E eu nem fui pesquisar o resultado desse jogo depois, né? Porque senão a gente poderia até ficar meio com raiva, né? Porque se poderia ter batido aqui a vitória. Mas, assim, como a gente não sabe, né? A gente prefere não arriscar. Surebet é justamente o oposto de uma aposta, né? Então a gente tenta não depender da sorte, a gente tenta não correr risco desnecessário. E, assim, foi justamente por isso que eu fiz o cash out, tá? Então, a lição que eu quero deixar nesse vídeo aqui, eu vou falar agora para vocês. Quero fazer alguns alertas também para vocês que podem pegar entradas altas, tá? É muito bom quando a gente consegue pegar, mas a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Porque não é comum que as casas estejam tão desajustadas assim. Bom, agora eu quero te fazer alguns alertas sobre entradas com lucro muito alto. Como você pode ver, essa entrada tinha quase 180% de lucro. Não é uma entrada muito comum, né, que a gente vê ali várias durante o dia.
ou que acontece todos os dias, não é tão comum de acontecer. Mas às vezes acontece, só que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque quando acontece uma entrada como essa, as casas podem tomar bastante prejuízo, né? Porque muitas pessoas vão apostar naquele resultado ali naquela casa. Então, se der aquele resultado, a casa vai ter que pagar muito dinheiro para muita gente. Então pode acontecer muita coisa. E uma coisa que pode acontecer foi justamente o que aconteceu comigo, né? Da casa cancelar aquela aposta, porque ela viu que vai tomar bastante prejuízo se aquele resultado acontecer. Eu já falei que as casas elas nunca aceitam prejuízo, tá? Elas querem que o prejuízo fique só para nós e elas fiquem sempre no lucro. Se ela vê que teve mais apostas ali no resultado e principalmente se as odds estiverem altas, ela vai sim abaixar as odds ou ela vai cancelar. Nesse caso ela cancelou, então eu já fiquei desconfiado, né? Por isso que eu fiz com valor baixo e eu fiquei de olho na outra casa também, na Bet365, para cancelar, caso acontecesse isso na Bet. Isso foi justamente o que aconteceu. Então fique atento, se você for pegar a entrada alta, fique de olho nas casas, porque elas podem sim cancelar a sua aposta. E outra coisa que pode acontecer é a casa diminuir a odd e diminuir o seu lucro ali naquela entrada, e assim deixando a gente no prejuízo. É justamente o tema do próximo vídeo, onde eu vou mostrar o que aconteceu comigo, já tem bastante tempo, né? Mas recentemente aconteceu com um inscrito aqui do canal, então eu procurei o e-mail ali, encontrei, né? É um e-mail bem antigo, e eu vou mostrar exatamente o que aconteceu também, que as casas abaixaram as odds. Era o que poderia ter acontecido aqui também. Por exemplo, na Bet365 ou na Betson, as odds estavam altíssimas. Então, elas poderiam não só ter cancelado, né, aquela aposta, mas sim ter abaixado as odds, o que nos forçaria a fazer o cash out ou aceitar um prejuízo ali que poderia acontecer. E outro alerta que eu quero fazer para você sobre entradas altas é o seguinte: eu já peguei entradas de até mais de 500% de lucro e eu consegui lucrar com essa entrada mais de 500%. Só que é muito raro disso acontecer. E quando acontece, a gente tem que tomar bastante cuidado porque aquela entrada ela pode estar errada. Não é comum que as odds das casas estejam tão desajustadas assim. Então, quando a gente vê esse desajuste muito grande entre as odds das casas, a gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes é um erro do software ou muitas vezes até um nome trocado numa casa, né? Ou então um jogo que vai acontecer com times de nomes parecidos ou do mesmo time, só que do sexo masculino e feminino, ou sub-21, sub-23, sub-19. Então, tem os reservas também. Tem vários tipos de torneio aí em vários países, tá? Aqui no Brasil é mais tranquilo porque a gente já conhece, mas cada país tem sua maneira de gerir ali os campeonatos. Então, pode acontecer sim que sejam entradas erradas. Na verdade, a maioria das entradas que eu vejo com lucro muito alto assim, elas estão erradas. Então, se você vai fazer entrada com lucro alto assim, se você quer pegar esse tipo de entrada, você tem que ter o triplo de atenção do que você teria numa entrada normal. Então, para encerrar, eu só quero te dizer que se você for pegar a entrada com retorno muito alto, de 20, 30, 40, 50% ou mais, tenha o triplo de atenção e pesquise antes dos jogos, né? Esse jogo aqui, por exemplo, eu pesquisei no SofaScore e no FlashScore. E realmente os times coincidiam, até porque eu tinha que pesquisar porque eu não conhecia esses times, né? Nunca nem tinha ouvido falar. Então, assim, a gente tem que fazer essa parte da pesquisa também para que a gente tenha certeza de que a gente vai fazer uma entrada 100% segura. E essa entrada aconteceu no sábado, né? Na hora eu estava até mandando minhas entradas lá no grupo, só que eu nem quis mandar essa entrada porque eu imaginei que isso poderia acontecer, né? Porque já aconteceu antes comigo na Betson. Então eu falei, cara, olha só, se eu mandar no grupo todo mundo vai gostar, beleza, o pessoal vai fazer, mas e se acontecer de alguma casa cancelar ou abaixar as odds e eu mandar mensagem no grupo e o pessoal não vê? Então eu fiquei pensando justamente nisso, foi por isso que eu não enviei no grupo, e foi até bom eu não ter enviado, porque senão teria tido esse transtorno aí. Eu não perdi nada, como vocês puderam ver, mas se eu mandasse alguma pessoa não tivesse cancelado na Bet365, ela poderia ficar no prejuízo. Então, esse tipo de entrada eu prefiro não mandar. Para eu mandar uma entrada alta assim no grupo, com lucro de 80%, 90%, 100% para cima, só se eu tiver 100% de certeza, né, que aquela entrada realmente é 100% segura, e também se eu conhecer a casa e souber que aquela casa ela não é de ficar cancelando a aposta ou abaixando odd, tá? E pode ser que eu mande, tá? No primeiro grupo eu mandei, se eu não me engano foi de 300 e poucos por cento, e a pessoal pegou e lucrou bastante. Só que nesse grupo eu ainda não mandei nenhuma assim, né? Acho que o máximo que eu mandei foi uns 30, 40%. Mas mesmo assim a gente tem que tomar bastante cuidado, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clica no gostei, e se você quiser aprender a fazer Surebet, eu tenho um treinamento chamado Surebet na Prática, que ensina do zero como você consegue lucrar mais de R$ 1.000 por mês fazendo arbitragem esportiva. É só clicar no primeiro link da descrição. E no primeiro link da descrição você também vai encontrar informações sobre os softwares, e você pode contratar um dos melhores softwares do mercado, que é o Surebet, que tem o melhor custo-benefício, por apenas R$ 140. O valor em euro, então pode oscilar um pouquinho, mas vai ficar nessa faixa.
Ou se você quiser também, você tem a opção de entrar no grupo VIP, onde você vai pagar R$ 50 e a gente envia entradas ali todos os dias, de segunda a sexta, e também sábado a gente envia algumas aleatórias ali, né? Mas de segunda a sexta é fixo e a nossa meta é 50 entradas por semana e a gente sempre supera essa meta. Então se inscreve no canal, clica no gostei, deixa seu comentário aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo.